Olá, diletos amigos do Grupo Paraibapina, aqui quem vos fala é Leandro Heriberto. Prezados, hoje aqui eu estou com um tema bastante novo aqui nas redes sociais. Falarei sobre o catolicismo social. Muitos conhecem a doutrina social da igreja, que é um tema tradicionalista que está muito em voga. Muitos estão falando sobre isso, certo? Só que o catolicismo social é um tema que não é falado, certo? Nas redes sociais. Tem, né, uma página aqui que tradicionalista, certo? Tem aqui o Círculo Tradicionalista de Lisboa, tem uma página tradicionalista no Facebook e tem esse blog aqui, certo? Que ele traduziu do francês, é chamado aqui o blog Literatura Marginal, que ele fala bem assim no começo: tradição não significa estarem os vivos mortos, senão os mortos vivos. Gilberto K. Chesterton. Eu vou apresentar aqui para vocês um dos criadores do catolicismo social e que também foi o, vamos chamar, né, o pai do corporativismo, o grande precursor do corporativismo. Vocês aprendem na escola que existem os sistemas econômicos. Quais são os que existem? O capitalismo, certo? Com Adam Smith, o capitalismo liberal, e o comunismo com Karl Marx, no livro, né, O Manifesto Comunista, e Adam Smith, na Riqueza das Nações. Só que vocês não foram ensinados sobre dois outros sistemas que econômicos são baseados com a doutrina social da igreja. Um você já deve conhecer, né, que é o distributismo do Chesterton e Belloc, que é bastante falado nesses meios. Só que vocês não conhecem o corporativismo, que o René Latour Dupin, que é um francês, em 1871 ele criou um círculo de trabalhadores católicos e começou a escrever artigos e falar sobre o catolicismo social, certo? Temos o capitalismo liberal da Adam Smith, depois temos Karl Marx e posteriormente temos o corporativismo. Só que vamos falar dessa terceira posição, vamos dizer assim, não se é abordado nas escolas. René Latour Dupin, só para entender para vocês, ele foi um marquês, certo? Ele era francês, ele era das origens do reino francês, fortemente inspirado pelas concepções católicas e monárquicas. Latour Dupin entende o sentido de responsabilidade que, como aristocrata, lhe é imputido. Nasce no ano de 1834, em plena monarquia de Orleans, e entre nós, marcado pela usurpação de Evora-Monte. Tem 14 anos quando novamente rebenta a revolução na agitação que varreu a Europa e em França. Derruba Luís Felipe I, período que converte o liberal Donoso Cortés ao católico tradicionalista. Desencantado com a evolução dos sistemas liberais, o horror à revolução perpassa a escala geracional, o velho metanista, que confronta as tentativas revolucionárias, deixa profeticamente explícito que a próxima revolução em França não será burguesa, mas proletária. Aos 18 anos, entra na academia militar, continuando assim a tradição familiar dentro do exército irá progredir numa carreira longa e meritória. Isso tudo aqui eu li para vocês, já que muitas pessoas não vão ter o acesso ao artigo, eu vou colocar aqui embaixo. E aqui, só para finalizar, né, que eu quero falar sobre o pensamento político dele, o corporativismo e a contribuição, né, para uma ordem tradicional. Ele foi um exímio tradicionalista, certo? Aqui fala, né, que em 1861 funda, né, os Círculos Católicos dos Trabalhadores, aqui está em francês, certo? Para promover o pensamento social cristão e a reconversão da sociedade ao cristianismo, isso é o catolicismo social. E aqui ele faz aqui a comparação, certo, entre os sistemas econômicos. Ele fala assim: ó, quanto à igreja, rejeita a ideia liberal de uma igreja no Estado livre. A religião não é meramente assunto privado, tampouco deve ser sujeita ao controle do Estado. O homem defende em ser religioso e social, corresponde sempre de forma mais ou menos próxima a uma ideia religiosa. Aí ele fala assim, depois ele fala mal do liberalismo, certo? Aí ele vai dar a introdução. As três escolas de economia para Latour Dupin escreve-se num corolário simples, que interpreta o liberalismo como um sistema que considera um homem como uma coisa, o socialismo considera o homem como uma besta e o corporativismo que considera cada homem como um irmão, certo? O corporativismo ele considera cada homem como fosse um irmão. Isso
vem a ideia de corporativismo. Lembrando que o corporativismo surgiu, né, das corporações de ofícios lá da Idade Média. Espero que vocês tenham um pouco conhecimento sobre as corporações de ofícios. Se não tiver, depois que eu indicarei, né, um vídeo do professor Carlos Nogueira, que ele fala sobre as corporações de ofícios, corpos intermediários, certo? E aqui, para finalizar, eu quero falar aqui sobre a relação do René Latour Dupin e a Hero Novaro. Aqui fala, ó. Advogava que as corporações deveriam ter um governo próprio, no quadro de uma representação real, para garantir que as boas práticas do comércio seguidas pelos seus membros. Esta problemática tem mesmo eco junto ao Papa Leão XIII, pelo qual Latour Dupin é recebida em Roma em 1889. 2 anos depois, o Papa escreve a encíclica Hero Novaro, exatamente sobre a questão dos operários. O grande medievalista e crítico da sociedade moderna, Leão XIII também advoga um modelo corporativo, enquanto associação entre empregadores e patrões para alcançar o bem comum. E aqui, né, ele fala com contributo para uma ordem tradicional. Né? Ele foi um grande contribuinte para o tradicionalismo. Então, se vocês entenderem que esse livrinho aqui, né, a Hero Novaro, teve a contribuição desse grande francês católico, né, né, o catolicismo social, né? E nós vemos que não existe nas escolas falar sobre o capitalismo, o comunismo e o corporativismo. O distributismo é quase impossível. Então, prezados, isso aqui foi só a introdução e eu espero que as pessoas que têm mais conhecimento, que acessam esse canal, vocês divulguem os livros, qualquer assunto que você tiver sobre isso, certo? Pois muitas pessoas querem aprender e conhecer isso, e aqui no Brasil é muito raro, entende? Os livros, as editoras são muito raras, e alguns, né, vamos dizer, hiper tradicionalistas, que guardam só para eles, querem ser melhor que os outros. Não, os livros têm que ser para, né, todos e para todos conhecerem a verdade, certo? É só isso, meus amigos. Salve Maria e salve Roma.